Bom, vamos aqui para a quarta questão. Só recapitulando, mais uma questão resolvida, né? Nós já fizemos a primeira, fizemos a segunda, acabamos de fazer a terceira, foi muito rápido. Essa quarta, ela é um pouco maior. Ela não é mais difícil, mas ela é mais longa. Então a quarta é formada por 6 alternativas a serem resolvidas. Tá aí. Determine uma base para cada um dos seguintes espaços vetoriais. Como é que a gente vai fazer isso? Determinar uma base para cada um dos espaços vetoriais. Base. Se ele pede uma base, a gente entende que os vetores são LI. O que é que nós temos aqui? A gente viu que os vetores podem ser LD ou LI. Vetores são LD, mas eles têm a mesma direção. Vamos supor que eu tenha um vetor aqui, ó. Eu vou chamar de vetor A. Eu posso ter aqui adiante, ó, eu vou colocar um segundo vetor. Eu posso ter um outro vetor aqui, ó, com a mesma direção e chamar de vetor B. Qualquer vetor que tiver nessa linha reta aqui, ó, vai estar na condição de LD. Por que LD? Porque eles não vão formar base. Eles estão na mesma direção, ó. Essa inclinação aqui, ó, é a mesma para todos eles. O que há de diferente entre eles pode ser o sentido, que não vai mudar em nada, e a sua intensidade, o tamanho. Olha que o B é um pouquinho maior do que o A, mas não deixa de ter a mesma inclinação. Uma situação LI seria, por exemplo, o primeiro vetor A ser esse, e o B tem uma outra direção qualquer. Vamos supor que o B seja esse, não importa o sentido, mas que tem uma outra direção. Aqui seria o vetor B. Então, quando os vetores se encontram em direções distintas, eles são LI. E quando eles estão na mesma direção, eles são LD. Nessa condição, há a possibilidade de formar base. Nessa aqui, não. Bom, mas o que é que a gente tem aqui? Aqui ele tem um vetor genérico. Ele me dá um vetor genérico. Diz que esse vetor pertence a R3, né? Está num plano de 3 dimensões. E ele me dá uma equação aqui que representa esse plano. Eu disse que quando eles são LI, eles vão formar uma base. A base é representada por essa equação, coisa que a gente já fez. Então eu tenho aqui uma base, e essa base ela é em R3, um plano de 3 dimensões. E observo aqui que aqui só tem y e x. Y é igual a 2x, eu só tenho uma variável y e a x. Significa que essa variável z aqui, ó, ela é nula, né? Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que descobrir 2 ou 3 vetores, quantos sejam possíveis. A partir de 2 já é válido. Vetores que sejam LI, para representar essa equação, ou seja, essa equação representa os vetores. Agora, onde estão os vetores? É isso que me interessa saber. Então eu vou supor 3 vetores aqui. E aí qual é o meu objetivo? É provar que esses vetores que eu estou supondo sejam LI. Ó. Eu poderia sair supondo infinitos vetores e dar como resposta. Mas se eu não provar que são LI, eu não fiz nada. Então, o meu primeiro vetor, eu vou, já que essa é a minha lei de formação, eu vou impor a condição de que o x, né, seja igual a 1. Eu posso pôr qualquer valor, depois eu provo que eles são LI. Então o meu primeiro vetor, se aqui for igual a 1, o x for 1, eu vou até escrever aqui, ó,
significa que o y é 2, e como não tem z, é 0. Aqui não tem z. Entende-se que o z é nulo. Bom, vamos pegar outro vetor. Eu vou pegar 3. E daí eu vou provar se eles são ou não LI. Agora eu vou supor o 0. Eu posso pegar qualquer número real, porque está em R3. Aí eu vou pegar aqui no segundo vetor o x0. Se o x for 0, ó, se o x for 0, o y também vai ser 0. Como não tem z aqui, é porque o z é 1. Eu interpreto assim, ó. Quando tiver x e y, o z é nulo. Quando o z for nulo, eu tenho valores para x e y. Aqui nesse caso o z é nulo, eu tenho valores para x e y. Nesse caso que o x e y é 0, o z vai assumir a posição 1. Vamos pegar mais um vetor. Vou considerar o x igual a 2, para me ver como é que fica o meu terceiro vetor. Não vou pegar muitos vetores não. Se eu pegar 3 já está bom, que é para não ficar muito complicado para me calcular. Que aqui só diz determine uma base. Então, a base significa determine vetores que sejam LI e que estejam de acordo com essa lei de formação aqui. É o que eu estou fazendo. Então, vejamos. Se for 2 para o x, vou até colocar aqui um 2, o y vai ser quanto? 2 vezes 2, 4. O y vai ser 4. E acabou do z ser 0, porque quando tem x tem y, não vai ter 0. Bom, vou parar por aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou provar que esses 3 vetores aqui são LI. Se eu provar, aí eu já dou a minha resposta abaixo dizendo os vetores são LI, portanto formam uma base, e enumero os vetores, a solução seria isso. Então, se eu tivesse certeza que isso aqui era LI, acabou o exercício. Mas não basta eu substituir e garantir, porque aqui eu já vejo um problema. Eu já vejo aqui um problema, ó. Se você observar, comparando esse vetor com esse vetor aqui, ó, saiu exatamente o dobro um do outro. Ou seja, isso aqui é múltiplo do primeiro. Então, se ele é múltiplo, é uma situação como essa. Imagina que o A seja o primeiro, ó, esse aqui, ó, e o B seja alguém múltiplo do primeiro, o dobro do tamanho. Vamos supor que seja uma unidade. Aqui seja 2 unidades. Quando os vetores são múltiplos, eles são LD. Então, sem fazer esforço, sem fazer cálculo, esse vetor bem aqui está sobrando. Eu não posso considerar esse vetor aqui. Mesmo que esteja de acordo com essa lei de formação, esse vetor aqui não serve. Então, antes de calcular, eu já excluí um. Bom, esses dois aqui não dá para ver através de visual se um é ou não múltiplo do outro. Se eles dois são independentes ou dependentes. Não dá para ver. Então, para resolver essa questão, eu vou ter que recorrer a um sistema matricial, né? Coisa que eu já vinha fazendo anteriormente. Então, o primeiro vetor, aquela relação que diz, ó, que o meu vetor genérico vai ser igual ao peso vezes o vetor 1 mais o peso 2 vezes o vetor 2. Bom, mas o que eu quero é montar o meu sistema aqui. Então vou chamar o meu U de X, de Y e de Z. Tá aqui, de Y e Z. O C1 tá aqui, eu vou deixar como C1 mesmo. O vetor V eu já defini. Com esse teste matricial eu consigo provar se são LI ou não. Aí eu tenho aqui 1, 2 e 0, 1, 2 e 0. Acompanha que vocês vão, quem não entendeu vai entender direitinho como é que sai essa prova.
mais coeficiente 2, 0, 0, 1, 0, 0 e 1. De cara o terceiro vetor já foi descartado. Bom, vamos transformar isso aqui num sistema matricial. Eu vou aproveitar e fazer aqui na frente. Então eu tenho eu tenho C1, 2C, eu tenho X, eu tenho Y, eu tenho Z, que é igual a C1, que é igual a 2C1, que é igual a 0. E aqui eu tenho mais, eu tenho 0, eu tenho 0, estou multiplicando essa constante por os elementos da matriz. E aqui eu tenho C2. Bom, aqui eu já tenho condições de formar o meu sistema, né? Lembrando que eu não posso usar aqui determinante, porque eu não quero saber combinação. Eu não quero saber valor de variáveis, eu quero saber se eles são LI ou LD. Então eu vou ter que ir por escalonamento. Então aqui vai ficar, para escalonar, eu vou pegar só os coeficientes, esse e esse, é 1 e 0, né? Igual a x. Aqui eu tenho 2 e 0, 2 e 0, igual a y. E o último eu tenho 0 e 1, eu tenho 0 e 1, aqui é o z. Bom, isso aqui é um sistema matricial que está na forma de sistema linear, de equações lineares. Bom, o objetivo aqui, gente, é que cada vetor para ser LI tem que ter um elemento pivô. E esse elemento é importante que seja 1. Se não for 1, eu forço para que seja. Aqui deu sorte, ó, que o primeiro já é 1. Esse 1 é meu elemento pivô. Regra de Chió, né? E eu tenho que transformar isso aqui para baixo 0. Então, para aqui para baixo ser 0, basta multiplicar isso aqui por menos 2. Então, eu vou repetir a primeira coluna, que é 1, 0, x, ó, 1, 0 e x, 1, 0, x, e vou multiplicar a primeira por menos 2. Menos 2 mais 2, aqui zerou. 2 vezes 0 é 0, mais 0, aqui zerou. 2 vezes x dá menos 2x, mais y, menos 2x, mais y. Aqui embaixo eu não preciso zerar não. Já está 0, 0, 1 e z. Bom, essa primeira coluna aqui, ó, ela tem um elemento pivô, e abaixo desse elemento pivô todo mundo é 0. Tá resolvido. Esse aqui é o primeiro vetor, esse aqui é o segundo vetor. Para ser elemento pivô, ele deveria estar aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar de lugar esse com esse daqui, para ver se fica na forma de elemento pivô. Então a primeira, trocando esses dois, a primeira linha continua 1, 0 e x, e trocando de lugar fica 0, 1 e z, e embaixo fica 0, 0, menos 2x mais y. Agora vamos identificar as colunas e ver se ficaram com elementos pivô. A primeira coluna, que representa esse primeiro vetor aqui, ó, esse é o vetor 1, ó, o elemento pivô aqui, ó, o número 1 aqui.
e abaixo 0, fechou. O segundo vetor é esse, tem que ter um elemento pivô. Ó o elemento pivô dele aqui, ó. E abaixo 0, fechou. Outra prova de que os elementos são pivô é o formato de escada, ó, do primeiro elemento pivô para o segundo elemento pivô há uma escadinha. Como eu só tenho dois vetores, fechou o pacote, né? Então os vetores, ó, os vetores são LI. Os vetores estão provados que eles são LI. Portanto, formam base. Por si são LI, portanto, acho que deu para entender. Formam base. Esse exercício que já vem com a equação, ao contrário das outras que eu procurava uma equação para representar a base, aqui ele já dá a equação e pede os vetores, é o contrário. Portanto, formam base. E portanto formam base. Quais são os vetores que formam base, que é exatamente o que o exercício pede? Os vetores que formam base, eu tinha sugerido 3, mas só 2 formam base. É o 1, o 2, 0, certo? E o vetor 0, 0, 1. 0, 0, 1. Pronto, fechou. O exercício é isso aqui. Vamos para a próxima.